Oi meninos, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai dar início à nossa terceira aula do projeto Poder da Mente, em que a gente vai falar sobre algumas técnicas de memorização que são as mais utilizadas, tudo bem? Vamos começar então? Bom, a nossa aula de hoje vai ser, na verdade, uma conversa, vai ser algo mais descontraído, em que eu vou falar alguns passos para a gente poder memorizar os conteúdos mais complexos que tem, tudo bem? Então, o primeiro passo importante para a nossa memorização, gente, é o aprender. Parece ser uma coisa simples, mas na verdade não é. O que seria o aprender? Aprender não é o mesmo que memorizar. Quando a gente fala de memorização, para que é a memorização? É para quando você já sabe aquele determinado conteúdo e aí você quer só memorizar algumas palavras, alguns termos, por exemplo. Então, se a gente está aprendendo uma aula de biologia, que a gente está falando de um certo tema e vocês nunca viram nada sobre o assunto, então vocês precisam fazer o primeiro passo. Não adianta vocês quererem memorizar algo que vocês nunca viram na vida. Não vai adiantar nada. O seu cérebro não vai entender isso como relevante. Então, primeiro vocês têm que aprender o conteúdo, ou por meio de videoaula, ou por meio de leitura, né? Pegar os PDFs e ler o texto. Aprender de alguma forma, para isso fazer sentido para você. E aí o seu cérebro vai entender isso como relevante, como importante, e aí vai encaixar esse conhecimento em alguma área do seu cérebro. Então esse é o primeiro passo. Pessoal, para a gente aprender, a gente precisa ter uma coisa muito importante chamada de foco. Tem gente que acha que pode fazer 50 coisas ao mesmo tempo e fazer tudo bem feito. Bom, tem gente que acha que dá certo fazer isso. Na minha opinião e de tudo que eu já vi na vida, ou você faz as coisas, duas, três coisas, de uma forma muito superficial, né? Ou acaba não fazendo nenhuma, porque a pessoa fica muito ansiosa tentando fazer tudo ao mesmo tempo e acaba não fazendo nada, né? E aí faz a pessoa perder muito tempo. Então aqui eu coloquei três exemplos para vocês. Primeiro eu vou pegar o laser. Ó, a primeira imagem que eu coloquei aqui sobre foco é o seguinte. Quando o aluno ele vai começar a estudar uma disciplina, uma matéria, pode ser uma matéria nova. Vamos dar o exemplo como se fosse nova, tá? Esse aluno ele vai para o cantinho dele, ele tem o espaço dele na casa dele, ou vai para o seu quarto e aí começa a assistir aquela videoaula. Só que aí você está prestando atenção, está empolgado, só que aí alguém te chama, alguém bate na sua porta, ou às vezes a porta nem está fechada e a pessoa, alguém da sua família, chama você para fazer alguma coisa, né? Ou para falar que alguém está chamando no portão, ou para falar que alguém está te ligando, alguma coisa desse tipo. O que eu tenho para falar com vocês a respeito disso, que a ciência fala? Pessoal, quando a pessoa ela está fazendo alguma coisa, principalmente quando você está usando a parte cognitiva, quando você está tentando aprender alguma coisa, e se alguém te interrompe, o que acontece? O seu cérebro ele demora aproximadamente, isso aí no mínimo, 20 minutos para você retornar ao seu foco do início. Então, se alguém te interromper, você vai demorar muito tempo para voltar naquele foco que você estava antes. Então, se vocês forem estudar, principalmente se for um conteúdo novo, gente, pega uma folha de papel dessa aqui, ó, Chamex, escreve: estou estudando, não interrompa, não abra a porta. E aí cola na porta do seu quarto para ninguém te interromper. Porque se alguém te interromper, você vai perder aproximadamente ali de 20 até 30 minutos. É bastante tempo. Aí pensa se toda hora um te interromper. Como que você vai aprender aquele conteúdo novo? E dependendo da matéria, é mais complicado ainda. Se for, por exemplo, uma matéria que exige mais atenção, como exatas, matemática, química, física,
né? Se você ser interrompido a todo momento, vai ficar mais complicado. Concorda comigo? Outra coisa importante, essa foi a primeira dica do papel, escreva no papel, ou então você pode falar antes para sua família, ó, eu vou estudar, me chama daqui 1 hora, por exemplo. E aí a pessoa já vai saber que não pode te chamar naquele momento, porque você está concentrado. Porque se você perde o seu foco, vai ser mais difícil voltar, tá bom? Outra coisa importante que eu queria falar era sobre isso aqui, ó. Celular. Tem uma coisa que mais tira a sua atenção que o celular, gente? Fala a verdade. Estudos afirmaram o seguinte: por mais que você deixe o celular no silencioso, a pessoa não consegue ter foco 100% naquilo que ela está fazendo. Então, por mais que você pense assim, eu vou tirar o barulho, o som do meu celular para não tocar nem o WhatsApp, nem o Facebook, nem Instagram, nem Twitter e por aí vai. O que mais tem hoje é rede social, né? E aí a pessoa coloca no silencioso, mas só de saber que o celular está do lado, aquilo ali já tira a atenção dela. Então, o que eu aconselho? Pega o seu celular, 1 horinha só, gente, dependendo ali, 1 horinha do seu tempo, esconde ele. Coloque em um outro cômodo da casa ou entrega para alguém para você não mexer, para aquilo não tirar a sua atenção. Porque se alguma coisa tira a sua atenção, vai demorar de 20 a 30 minutos para você voltar naquele foco, como eu já falei para vocês. Então, o primeiro exemplo foi alguém te chamando, o segundo exemplo que eu falei para vocês foi o celular, e o terceiro exemplo é isso aqui, ó, que todo mundo gosta bastante, ó. Isso, gente. Fone de ouvido. Gente, fone de ouvido, eu vou te falar uma coisa. Você coloca o fone de ouvido e coloca uma música para tocar. E aí a pessoa acha que ela tá aprendendo ouvindo música, né? Tem gente que fala assim, não, professora, isso aí é tranquilo para mim, eu aprendo tudo, eu até explico a matéria depois. Por que que você consegue fazer isso? Agora eu vou explicar de acordo com o que eu já li e com o que eu já vi. Pessoal, você consegue entender o assunto, entre aspas, se você já viu aquele assunto em algum momento da sua vida ou se você já sabe o assunto e só está revisando. E aí, quando você coloca uma música, aquilo não vai te atrapalhar tanto. Porque são duas coisas que você vai estar fazendo ali. Você vai estar lendo conteúdo, escrevendo e ao mesmo tempo ouvindo uma música. Só que aqui eu quero abrir uma observação para vocês. O que eu vi de artigo científico, que eu já li, é o seguinte: a pessoa que quer estudar ouvindo música, o mais interessante que ela faça é ouvir música ou música clássica ou música que tenha só o instrumental, sem ter a letra da música. Por quê? Porque se a música tiver o som dela, o toque dela e a letra, a pessoa não consegue se concentrar naquilo que ela está fazendo e aí começa a prestar atenção na música, ainda mais se ela gostar da música. Aí você vai perder o seu foco no conteúdo e vai prestar atenção na música que você está ouvindo, né? Quem aqui estuda ouvindo música? Eu acredito que a maioria. Por quê? Porque a música, ela possibilita que o seu corpo libere a dopamina, que é a substância do bem-estar. Então, por isso que a pessoa sente uma sensação de relaxamento. Só que isso pode acabar atrapalhando os seus estudos. Então, o que eu aconselho? Vocês podem ouvir música antes ou depois do estudo. Não aconselho vocês a ouvirem música durante o estudo, ainda mais se for matéria nova. Gente, não façam isso, porque senão vocês vão estar perdendo tempo ali. Vocês acham que estão aprendendo, mas na verdade a pessoa está se enganando. Não façam isso. Próximo passo. Segundo passo do processo de memorização. Aqui é bem importante. O segundo passo é através do processo de repetição. E como que vocês vão fazer essa repetição do conteúdo? Vou dar um exemplo. Vamos supor que vocês tenham aprendido o conteúdo de divisão celular em biologia.
que é a matéria do primeiro ano. E aí a pessoa aprendeu, ela fez o primeiro passo, assistiu uma videoaula ou fez a leitura de um PDF, leu um livro. E aí o importante é que você faça uma revisão na semana seguinte. Não acho interessante a pessoa fazer revisão logo após o estudo dela. É bom fazer uma revisão uma semana depois. Tudo bem? E uma técnica de revisão que eu aprendi e que quero passar para vocês é o seguinte: tem uma técnica, na verdade, um método, que é o mapa mental. Gente, o mapa mental ele é interessante por quê? Porque além de ele ser todo colorido, tem imagens, você pode pegar todo o conteúdo, por exemplo, de 50 páginas de conteúdo e colocar todo num mapa mental só. Aí tem gente que pergunta, mas como isso é possível? Na minha folha não vai caber esse tanto de conteúdo. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho um programa que se chama Xmind ou Xmind, da forma que vocês preferirem, ó, tá aqui no cantinho. Eu vou abrir o programa para vocês daqui a pouquinho, porque eu tenho ele no meu computador e vou mostrar para vocês como que eu utilizo ele. Vai ser fundamental para vocês no processo de estudo. Então aqui, ó, quais são os benefícios de usar um mapa mental? Na questão do aprendizado, ele é mais organizado por causa das setas, né? Mais aplicável, ele é mais fácil de ser utilizado e é mais rápido também. Para aluno que é mais ansioso, gente, o mapa mental ele ajuda muito, porque não precisa você, ainda mais se for no computador, não precisa você abrir o caderno e ler aquele monte de folha de novo. Não, você abre o seu mapa mental ou no computador ou no seu caderno e dá uma lida naqueles tópicos mais importantes, e aí é muito mais rápida a revisão. Segundo ponto aqui, a comunicação é uma comunicação mais objetiva e mais organizada. Por que mais objetiva? Porque no mapa mental vai ter uma palavra-chave e a partir dessa palavra-chave, o seu cérebro já vai desencadear as informações que já estão reservadas no seu cérebro. Então você olha uma palavra e lembra de todo o resto. Então isso vai forçar você a lembrar daquele conteúdo. Com relação à memorização, mais organizado, como eu já falei, mais confiável, porque você guarda tudo em um ambiente só. Com relação ao pensamento, olha só que legal, foco no que realmente é relevante. Olha só, gente, quando você vai fazer uma anotação de um conteúdo, vou dar um exemplo aqui, ó. A divisão celular tem dois exemplos, vamos supor, mitose e meiose. Tá? Existem dois tipos de divisão celular, mitose e meiose. No mapa mental, não vai precisar você escrever essa frase inteira. O que você pode fazer? Você pode escrever divisão celular, colocar uma seta, mitose, colocar mais um quadradinho e dar um exemplo. E embaixo você puxa uma setinha e coloca meiose e dá um exemplo. Não precisa você escrever outras palavras para gastar espaço. Então, o mapa mental ele é bem objetivo por conta disso. Continuando, aqui no pensamento, visual estimulante, por quê? Porque como o mapa mental geralmente ele é colorido, o cérebro entende aquilo como se fosse algo mais fácil. Próximo, organizado, né? De novo, com relação ao trabalho, maior produtividade, maior qualidade. E os seus efeitos? Mais autoconfiança, por quê? Porque quando você olha para o mapa mental, dá a impressão de que você está vendo todo o conteúdo de novo. Mais prazer, por conta disso que eu acabei de falar, mais satisfação e mais autoestima. Tudo está relacionado. Então, aqui eu coloquei no cantinho as partes mais importantes. Aqui no mapa mental a gente tem a palavra-chave, que na verdade é um gatilho para o nosso cérebro lembrar de todo o resto daquele conteúdo. Então, se por exemplo eu colocar lá no mapa mental osmose, aí você já tem que lembrar de um exemplo, né? Um exemplo do alface, por exemplo, passagem de água do meio menos concentrado para o mais concentrado. Aí outro tópico, por exemplo, mitose, multiplicação de células e por aí vai.
Outro ponto aqui, tem a utilização de cores e imagens, que é algo que vai atrair as informações do nosso cérebro para aquilo que a gente já aprendeu e facilita também a associação. Outro ponto, concentração de conteúdos em um mapa só. Então você pega várias folhas, 50 folhas de um conteúdo e coloca em uma só, com palavra-chave, porque é muito mais fácil. E diminui a ansiedade, por quê? Porque todo o conteúdo vai estar em um lugar só, não precisa você ficar procurando. E agora eu vou mostrar para vocês como que funciona esse programa aqui bem rapidamente e é muito fácil de aprender. Deixa eu mostrar para vocês. E já vai aparecer tópico central. E aí a partir daqui a gente pode modificar. Então, por exemplo, se eu quero fazer um mapa mental sobre divisão celular, dou Enter. Se eu quero fazer um quadradinho do lado, eu aperto na tecla Tab e aí eu posso digitar, por exemplo, mitose, dou Enter. Clico em Tab de novo, eu posso colocar as fases da mitose aqui, ó. Prófase, clico aqui de novo, aperto em Tab, metáfase, clico aqui de novo, Tab, anáfase e a última Tab, telófase. Olha como é fácil, não precisa ficar colocando as formas, os quadradinhos, fazer tudo bonitinho, não, isso aqui já é automático. Vamos supor que eu queira falar de meiose. Clico em divisão celular, aperto a tecla Tab e posso digitar meiose. Dou Enter, aperto Tab, posso escrever, por exemplo, formação de gametas, mas aí eu posso escrever somente gametas. Por que isso? Porque o mapa mental ele te dá um gatilho para o seu cérebro descarregar toda a informação que você já tem nele, ok? E a partir disso a gente pode colocar outros formatos e outras cores. Então, se eu quiser trocar a cor desse centro aqui, eu posso. Posso colocar, por exemplo, uma cor laranja. Nesses tópicos aqui, mitose e meiose, eu posso colocar outra cor. Vamos supor, amarelo. E aí os tópicos eu posso colocar em negrito, em itálico. Aí vocês podem escolher também, tá? Podem ir variando, escolhendo cores, podem colocar desenhos também, só que aí esse é o mais básico. Então aqui através desse programa vocês podem criar vários mapas mentais que vão ajudar vocês no processo de memorização, ok? Terceiro passo aqui da nossa memorização é o processo de associação. Aqui eu vou dar alguns exemplos que a gente já passou em sala de aula para mostrar para vocês que a associação é importante, principalmente quando a gente usa exemplos no nosso dia a dia. Então, por exemplo, aqui, ó, no primeiro quadrinho. Por que uma salada de verdura murcha se acrescentar sal algum tempo antes de ser consumida? Qual é o processo que você lembra nesse caso? Passagem de água do meio menos concentrado para o mais concentrado. É o processo de osmose. Então, eu usei o exemplo da salada, que a gente usa no dia a dia, porque é mais fácil para o processo de associação. Um outro exemplo aqui, quem já estudou comigo, a tensão superficial, que eu expliquei em sala, eu dei até um exemplo, né? Pedi para os alunos pegarem na mão um dos outros, e aí eu representei ali como se fosse uma barreira, né? Um segurando na mão do outro, formando uma barreira, e essa barreira, que é o conjunto, a união das moléculas de água, acaba formando essa película, essa barreira, que é chamada de tensão superficial. E aí, como tem essa barreira em cima da água, da superfície, os insetos conseguem andar sobre a água. Então, esse foi um exemplo. Um outro, sobre água também, né? Sobre o alto calor específico da água.
Eu dei o exemplo da praia, para a gente não esquecer mais sobre o assunto, em que a água ela tem um alto calor específico. E o que significa isso em termos mais fáceis? Que ela demora um pouco mais para mudar de temperatura. Então, por isso que quando a gente está na praia e coloca o pé na água, a água está gelada e ela vai demorar um certo tempo para ficar mais quentinha, né? Por quê? Porque ela tem um alto calor específico. Então, esse foi mais um exemplo. O outro aqui eu coloquei um braço roxo, um roxo meio amarelado. Foi um outro exemplo também que eu dei em sala, sobre as células do nosso sangue, que são as hemácias, que as nossas células sanguíneas elas vivem aproximadamente 120 dias e depois que elas morrem, elas liberam uma substância amarelada que se chama bilirrubina, né? Quem não ouviu ainda esse assunto, não se preocupe que a gente ainda vai falar sobre. E aí depois de um tempo, ó, depois que essas hemácias morrem, ela libera a bilirrubina, que é amarelada, e justamente por isso que a pele, depois que a pessoa tem uma pancada ali naquele local, depois de um tempo ela fica com a pele amarelo esverdeada, né? Fica assim, desse jeito, por conta da bilirrubina. E aqui outro exemplo, para a questão da associação também, fases da mitose é um macete, na verdade, para a gente decorar as fases da mitose. Então, por exemplo, nós temos as fases prófase, metáfase, anáfase e telófase. E aí, em sala, eu passei para vocês um macete para vocês decorarem a sequência. E qual é? Prometa, Ana, telefonar. Prometa, Ana, telefonar. Dessa forma, vocês gravam todas as fases do processo de mitose de uma forma bem mais fácil. E aí é bem mais difícil a pessoa esquecer usando todos esses exemplos e técnicas de memorização. E aqui, gente, o último passo, que é um dos mais intensos, é um dos passos que mais fica registrado na nossa memória, é a emoção. Toda vez que a gente passar por um momento de alegria, de tristeza, de tensão ou de empolgação, a tendência é que o nosso cérebro registre aquilo com muito mais facilidade. Então, por isso que a pessoa vive uma coisa no passado dela, tem muito tempo que ela viveu aquilo, um trauma ou uma situação muito engraçada, e ela até hoje lembra daquilo depois de anos. Por quê? Porque a pessoa utilizou, na verdade, a memória emocional. Por isso que ela registrou aquilo com mais facilidade. E aí, se eu te pergunto, o que você comeu ontem no almoço? Não sei. Não sei, como é que eu vou saber? E foi ontem, né? A pessoa não lembra. Agora você pergunta, o que aconteceu naquela festa tal? Foi bem legal? Ou então, o que aconteceu com aquela pessoa que ela é traumatizada? O que aconteceu com ela? Aí já usa alegria, tristeza. No caso da tensão, um assalto que a pessoa passou, né, por uma tensão, nervosismo ou até mesmo empolgação. E aí eu queria mostrar para vocês, para terminar já a nossa aula, a nossa conversa, né? Eu queria mostrar para vocês um vídeo que, na verdade, quem me deu essa ideia foi uma aluna que está no nosso grupo da eletiva, que foi a Samila. Samila, obrigada pelo seu exemplo e foi tão legal que eu vou utilizar na nossa conversa de hoje para todo mundo ver. Quem aí já andou de montanha-russa, gente? Montanha-russa é muito legal. Por quê? Porque quando a gente está andando naquele carrinho, o nosso corpo libera muita adrenalina, né? E faz a gente ficar com aquela empolgação, nosso corpo começa a suar, as mãos ficam suadas, o coração começa a acelerar, a respiração. É bem legal. E aí eu vou passar para vocês um vídeo aqui. A gente termina a nossa aula agora, espero que vocês tenham gostado e eu quero que vocês fiquem para ver esse vídeo da montanha-russa que a Samila deu a ideia no grupo e eu vou utilizar para ver o que vocês acham e qual é a sensação que vocês têm. E se tem como esquecer um tipo de emoção dessa, tá? Então vou dar o play aqui e a gente termina a nossa aula.
Galera, essa Sheikra! Essa é aquela montanha-russa que dá uma paradinha bem na queda. A queda dessa montanha-russa tem 90 graus. Ela cai em linha reta! Uhul! Uhul! Olha a paradinha, olha a paradinha. Ai, 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 essa. Ai, essa paradinha aqui é tensa. Olha a paradinha! Ai! Olha a queda! Nossa! Mais outra, mais outra, mais outra!